Seja bem-vindo ao programa Apontamentos da Semana, aqui onde a atualidade espiritual acontece. Nesta emissão refletiremos sobre mais imagens do vestuário, desta feita relacionadas com Jesus Cristo. Derek Eretz, parafraseando o Talmud, afirmou que a glória de Deus é o homem e a glória do homem é a sua vestimenta. Mas o tratado rabínico alerta para não se julgar uma pessoa apenas pela sua aparência. A própria grafia hebraica na palavra roupa, beget, alerta para isso mesmo. Porque com as letras bet, gimel e dalet, forma-se também a raiz da palavra bekot, que significa trair. Para compreender o significado das roupas de Jesus sem um julgamento precipitado, agradecemos a preciosa intervenção do nosso painel residente, constituída pelo pastor Paulo Mendes e pela Sara Pinto. Vamos começar pela Sara hoje. Além dos dados biométricos, a indumentária permite realizar um retrato sobre o estilo, o status quo, a personalidade e a tendência dos indivíduos. No entanto, como dissemos na introdução, nós poderemos falhar redondamente a avaliação de uma pessoa, se julgarmos-la apenas pela aparência e não conhecer os valores nem o seu coração. Então, se utilizarmos esta imagística, Sara, por que razão se podem retirar tantas lições sobre o vestuário na Bíblia? O vestuário, desde a antiguidade, que revela um bocadinho aquilo que nós somos. E nós sabemos que antigamente, e vemos na Bíblia isso em muitas situações, que o vestuário era utilizado com uma função específica. Na Bíblia nós vemos, por exemplo, nas vestes do sumo sacerdote, que há um objetivo específico em conceder aquelas vestes àquela personagem, àquela função, àquela figura em si. E, embora as vestes possam não querer dizer muito acerca daquilo que vai no interior, sabemos que culturas diferentes têm hábitos de se vestir de maneira diferente, países diferentes, o mesmo. Determinados ofícios, determinados trabalhos, determinadas funções requerem um vestuário apropriado à execução dos mesmos. Portanto, não quer dizer que aquilo que a pessoa veste é aquilo que ela é, mas que se podem tirar muitas conclusões e muitas ilustrações. Nós vemos isso em várias histórias na Bíblia e acabei por referir algumas, como era o caso dos sacerdotes. Temos, no caso de alguns símbolos, algumas lições que Deus queria transmitir ao seu povo. Em vários aspectos nós podemos ver isso até ao longo de todas as vestimentas que temos estado a estudar e a analisar. Nós podemos também dizer, Sara, que no contexto social de Jesus, o que é que poderia significar para uma mulher com um fluxo sanguíneo hemorrágico a restauração? Temos que perceber o contexto. O papel da mulher. Não só o papel da mulher em si, mas neste aspecto, uma mulher que tem um fluxo sanguíneo há demasiado tempo, uma vida inteira. Nós percebemos pelas leis de Moisés, quando, mesmo até o próprio período menstrual da mulher, quando isso acontecia, a mulher era considerada impura durante aquele tempo, até 7 dias depois, e tinha que haver toda umas cerimónias de afastamento em tudo aquilo que ela tocava, era considerado impuro, não só objetos, mas pessoas também. Portanto, esta mulher estava excluída da sociedade há imenso tempo. Não havia ninguém com quem ela pudesse dialogar, com quem ela pudesse falar, porque era considerada imunda. Qualquer coisa que ela tocasse era considerada imundo. Essa noção de imundo que tu estás a transmitir, parece que a Bíblia diz a determinado momento que as nossas obras são como trapos de imundícia. Parece que está associado a essa questão, não é? Podemos fazer uma certa comparação espiritual até. O problema que se punha em relação a esta mulher e em relação à sociedade da altura é que eles utilizavam aquilo que eram as leis de Moisés para repudiar as pessoas e para as afastar daquilo que seria o facto de elas se poderem aproximar até de Deus. Isso era impeditivo da pessoa se aproximar de Deus. Esta mulher, além de ser excluída pela sociedade, era excluída pelas pessoas religiosas da altura. Portanto, a restauração para ela era tudo, era voltar a ter a sua vida de novo, a poder ser aceite novamente na sociedade, coisa que até ali não podia acontecer.
Então, ela padecia de exclusão de género e exclusão espiritual. Parece que no meio da multidão, da confusão, ela toca a veste de Cristo e Jesus, determinadamente, pergunta quem é que me tocou. Isto parece uma pergunta um bocado despropositada. É um bocado estranho se nós virmos o contexto em que Jesus estava no meio de uma multidão e era apertado por todo o que era lado, não é? Ele diz, saiu virtude de mim. Aquele ato podia ter acontecido, o milagre podia-se ter dado na vida da mulher, ela podia ser curada de qualquer das maneiras e Jesus nunca ter ressaltado aquela situação. Mas penso que o porquê de Jesus ter falado tem duas vertentes. Em primeiro lugar, dar um estímulo de fé àquela mulher. Ela conseguiu quebrar todas as barreiras e ir contra todas as leis que ela sabia que tinha que respeitar para chegar até ao pé de Jesus e para tocar nele. Mas havia virtude na túnica, Sara, na túnica de Jesus? Não é que a túnica em si tivesse virtude, mas o facto dela, na sua mente, dizer se somente eu tocar na sua veste eu poderei ser curada, isso revela a fé dela. Revela a coragem que ela teve para chegar até onde chegou. Não que saísse virtude da túnica em si, porque todas as pessoas que estavam à volta de Jesus tocavam nele e nada se passava. Mas o facto dela ter tido a coragem de chegar até ao pé de Jesus e de achar que, pura e simplesmente, o tocar na veste dele seria o suficiente. Isto demonstra então a incidência está no toque, digamos assim, não propriamente no vestido. Não propriamente no vestido, no toque e na fé dela. Toque de fé. Exatamente, o toque da fé. E o outro aspecto pelo qual Jesus pergunta quem é que me tocou foi para mostrar àquelas pessoas que ele tinha vindo ao mundo até pelos seres mais ínfimos, por aqueles que eles consideravam imundos e os afastavam de chegar à presença de Deus. Jesus veio para acabar com esses pensamentos legalistas, que a lei era para ser assim, 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 quando Jesus veio enaltecer o espírito da lei e a forma como ela devia ser aplicada. Pastor Paulo, no tempo de Jesus Cristo, era comum existir um servo que lavasse os pés dos caminhantes. No entanto, nós sabemos que as sandálias e o calçado existente naquele tempo, e normalmente só as pessoas com um certo status é que tinham acesso às sandálias, elas tinham propriamente uma finalidade estética, mais do que funcional. Os hábitos higiênicos nós sabemos que também eram extremamente precários, e se um caminhante pisasse em excrementos de animais ou tivesse, por exemplo, micoses nos pés, efetivamente que o servo da casa teria que ter um contacto com essa parte anatómica, o que não era muito agradável. Por que razão é que na ceia da Páscoa os discípulos perderam uma grande oportunidade, esta ceia foi vivida com Jesus, de reviver o espírito da mesma? Para poder responder essa pergunta, tenho que pegar nas últimas palavrinhas da Sara. Jesus queria mostrar, e aproveitou aquele incidente com esta mulher, para mostrar que ele tinha vindo para servir a pessoa mais indigna ou menos aceite na sociedade. Ele estava pronto para servir toda a gente. Ora, nesse momento em que se reúnem com os pés naturalmente sujos, uns mais, outros menos, era de esperar que alguém começasse por pôr as pessoas mais à vontade e, portanto, fizesse esse trabalho servil de vir lavar os pés. O contexto diz-nos que, em termos de dignidade, de preparação para celebrar aquele momento, ninguém estava preparado. Porque, na verdade, as conversas deles, as conversas tidas entre eles, até as intervenções de algumas pessoas bem chegadas, como a mãe de dois deles, que vem para tentar dizer, com o coração de mãe, a pedir, de uma forma bonita, mas despropositada, uma posição especial no reino, no futuro reino que iria ser instaurado, toda a gente pensava, mostra que, aliás, a mãe daqueles dois pedem, os outros 10 ficam tão zangados que depois repreendem-nos. Todos eles estavam preocupados com a mesma coisa. Todos estavam centrados na sua própria projeção absolutamente terrena. Jesus Cristo, neste ambiente, vai tomar a iniciativa de lhes dar uma lição que, no fundo, mostra terem eles perdido uma ótima oportunidade de viver aquele momento com uma nova ótica, com uma nova compreensão de como é que as coisas se passam no tal reino. Eles não percebiam isso. Tinham ali momento para ter podido viver essa compreensão de uma forma, até pela presença do próprio Jesus Cristo, daquele que era o seu exemplo, eles podiam ter aproveitado profundamente aquele momento e, no entanto, ao ter que o fazer Jesus,
quer dizer que eles perderam a oportunidade. Um dos significados de Páscoa é libertação. E possivelmente naquele momento Jesus tinha o interesse de libertar aqueles homens, talvez da egolatria, talvez desse espírito não serventil, que não no sentido apreciativo, mas no sentido de serviço desinteressado em relação aos outros. Mas o que é que Jesus pretendeu mostrar a cada um deles quando retirou o manto, o seu manto? Esse retirar do manto é, de alguma forma, ou vem a rimar com uma frase do próprio Jesus quando lhes dizia é normal que entre os homens as pessoas procurem sempre os primeiros lugares. E depois acrescentava, mas entre vós não será assim. E é preciso mostrá-lo. E ele mostra-o, tirando o manto da sua realeza, da sua superioridade sobre todos os outros. Ao tirar ele esse manto, fazendo-se passar por aquele que estava disposto a servir. E então vai, nesse exemplo de humildade, de serviço, vai-lhes mostrar o que eles podiam ter feito, que os podia ter feito crescer espiritualmente uns em relação aos outros. Jesus Cristo vai fazê-lo por todos eles. Vai-lhes lavar os pés um a um. Esta ideia, esta ação de retirar um manto também significa exposição. Portanto, o Senhor, quando retira o manto, expõe-se a cada um deles. Sara, o sacerdote Caifás rasgou as suas vestes em profunda indignação perante umas palavras que ele considerou de blasfémia que o Messias proferiu. No entanto, há aqui uma ressalva, a lei mosaica proibia, de uma forma categórica, que o sacerdote rasgasse as suas vestes eclesiásticas. Qual era a razão de ser desta orientação do Levítico, que se encontra no capítulo 10 e no capítulo 21, e, sobretudo, que problemas nós encontramos no enquadramento de todo este evento? Neste momento, pode-se aplicar aquele provérbio que diz que é como se fosse Caifás aqui é um bocadinho um Frei Tomás, faz o que ele diz e não o que ele faz. Qual é o problema? É que este homem estava a acusar Cristo de violar a lei. E ele próprio vai rasgar as vestes de sumo sacerdote. O que é que estas vestes representavam? O sumo sacerdote tinha a função de representar Jesus Cristo na sua perfeição, no ser Filho de Deus imaculado, aquele que tira o pecado do mundo. E a ordem dada era para não rasgar estas vestes, porque elas mesmo simbolizavam este caráter perfeito. Ao fazer isto, este homem acabou por transgredir a lei que tanto defendia. A partir do momento em que o faz, ele deixa de ter autoridade para julgar quem quer que seja, porque é ele o primeiro a tornar-se impuro perante a lei ou condenado perante a mesma. Ele esqueceu-se daquilo que estava a defender com tanta veemência e a ser tão púdico a defender a lei, e vai ser ele o primeiro a desrespeitar a lei, rasgando as vestes de sumo sacerdote, cuja consequência de fazer isso era a morte. E o próprio enquadramento da história em si, será que lhe conferia dignidade, no sentido em que estava perante o próprio Messias, ele não conseguiu fazer essa avaliação, essa análise? Onde é que estará esta incongruência? O problema é que ele não reconhece Jesus como Messias. Para ele, o Messias seria outra pessoa com uma função talvez mais política do que aquela que Jesus quis demonstrar que o Messias era, aquele que vem revelar o espírito da lei e que quer libertar todos. Este homem não reconhece em Jesus o Messias e esquece da sua própria posição como aquele que devia apontar para o Messias e que devia cumprir a lei. Ele esqueceu-se completamente da sua posição e manteve a sua mente fixada naquilo que ele achava que era a lei e não naquilo que Jesus veio demonstrar que a lei era. E nessa compreensão do Messias, tu referiste agora